Bem-vindos! Hoje é dia de podcast e vocês não acreditam quem é a nossa convidada. Ela veio mesmo? Vocês não fazem ideia, eu tenho tanta pergunta pra fazer pra ela. Senhores e senhoras, pega o seu baldinho de pipoca, o seu refri, pode deitar no sofá, que a nossa convidada é ela, Andréia Guimarães. Eu acho que todo mundo conhece, mas se você não conhece, no currículo dela tem ninguém mais, ninguém menos que Anitta, Roberto Justus e até Beyoncé, dentre um monte de famosos. Peraí, né, amigo? Hoje é dia de podcast. Ai, e meu quando Deus. tem podcast, você sabe o que tem, né? Será que vai ter bomba pra Andréia Guimarães? Essa produção não ia fazer isso com a gente, né? Não, né? Por favor, bicho, Andréia Guimarães. Eu não sei onde eu vou enfiar minha cara se aparecer uma bomba aqui. Bom, vocês vão descobrir com a gente o que vai acontecer aqui hoje, porque tá no ar Tudo Vira Festa! Andréia do céu, eu nem acredito que você tá aqui. Obrigado demais por ter obrigada vindo. a vocês pelo convite. É linda, né? Mais Ai, linda meu ainda. amor, obrigada. Incrível, super gente boa, super Obrigada, simpática. amor. A Bruna, que fala com você por WhatsApp Verdade. e agora conheceu você pessoalmente, ela falou assim pra mim, gente do céu, que amor de pessoa. Ela falou assim, tem gente que não é nada, chega aqui e me trata tão mal. É e verdade. ela, uma estrela, praticamente chega mas aqui acho e me que faz trata parte tão da bem. minha essência. A Rê já me conhece de muitos anos, eu sou assim. Eu chamo todo mundo de amor. Amor! Eu sou uma pessoa muito agregadora. Acho que eu puxei isso muito do meu pai. A gente vai falar disso, porque eu Tá acho que bom. isso reflete um pouco no resultado do seu trabalho. Com certeza. No que com chegou certeza, com certeza. Você não conhecia a Pariplace ainda? Não, mas agora eu tô apaixonada. Gostou Já falei daqui? pra Bruna que eu quero sair daqui. Ó, e você é muito caprichoso que nem eu, de ver tudo organizado, tudo em ordem, assim, Sim. as peças impecáveis. Olha, E tira o aqui, ó, chapéu. 3 andares de, né? É muito É, linda. falei. São 1.500 metros quadrados. Nossa, Aí é. aqui tem cenografia, tem Eu fiquei peças de chocada. mesa, a gente faz balão. Até pra mãe, se a mãe quiser vir Claro. aqui e montar a peça, a gente tem os kits pra montar. Tem balão, Vela. tem lembrancinha, vela. isso é muito E pra legal. decorador também, que quer Claro. pegar a cenografia. Não, eu já peguei painel. amor pela Bruna. Eu falei, Bruna, me ajuda, me socorre. A Bruna é minha versão mulher. Eu falo pra ela, ela é que a maravilhosa. gente tem a sintonia, sabe, no pensamento, ela tem o cuidado E ela é mesmo que eu tenho. rápida. Eu não tenho paciência, não sei se é um defeito que eu tenho, mas eu gosto de ser atendida rápida, porque eu sou muito. Meu raciocínio é muito rápido, então eu preciso resolver rápido. Eu não consigo esperar. A pessoa que me dá retorno amanhã já não serve pra mim. Não sei se vocês são muito assim. É porque a minha gente tá cliente vivendo numa já era que é é assim. imediatista. Nós estamos num momento muito imediatista da gente resolver Exatamente. rápido. Eu não sei se vocês sentem isso. Muito, Eu acho que é atenção, muito. entendeu? E falando sobre isso um pouquinho, a gente já vai entrar nas... Claro. Você é aquela pessoa que manda umas mensagenzinhas de madrugada ou não? Vou respeitar assim, não vou mandar. Eu mando pra quem eu tenho liberdade. Porque se a cliente me manda, muitas fazem isso, tá? Deia, eu não gostei desse bolo. 3 da manhã. 3 da manhã, eu respondo, gente, vocês acreditam? Às Eu 3 da manhã? respondo, Você não espera chegar no dia Se eu tô seguinte? acordada, eu respondo. E se eu tenho liberdade, se é coisas assim paliativas que eu posso resolver no dia seguinte, não tem problema nenhum. Mas assim, Pra na época acalmar do sua casamento cliente. do Justus, ele me ligava tipo 1h30, eu atendia. Porque era aquele processo das bodas dele que eu tava assim, pilhada, era convidada, era imprensa, era cenografia, era a degustação, era a prova. Então, era um momento tão assim, crucial, assim, que foi um divisor de águas também na minha vida profissional. Isso que fez com que eu ganhasse o prêmio em Marrocos, em Istambul. Então, eu falo que foi um divisor de águas. Então, eu tinha que me dedicar também. Não que ele me obrigasse, tá? Se eu não atendesse, tudo bem, eu dava o retorno de manhã. Mas se eu tava já pilhada, demorando pra dormir, que às vezes quando eu tô no processo de uma festa muito, sim, que tá exigindo muito de mim, eu demoro pra dormir. Eu fico muito ansiosa. Eu sou ansiosa, eu nasci ansiosa. André, vamos começar por partes? Vamos. Vamos aos poucos. Eu queria entender, porque eu sei que você fez nutrição. Foi isso Como é que você mesmo. sai de nutrição e vem pra decoração? Quando eu me formei, eu falo que quando nós temos 16, 17 anos, a gente não sabe o que é da vida ainda, né? Então, assim, na época, eu fiz inclusive um teste vocacional, que na época tinha muito, né? E não deu para nutrição, mas deu muito para relações públicas, que é o que eu faço muito hoje. Mas eu tinha uma paixão por ciências, eu falei assim, eu vou fazer nutrição. Aí eu fiz nutrição, me formei, fiz a especialização. E aí eu sei que eu sou muito dedicada e muito perfeccionista. Então eu trouxe isso muito para a área de decoração. Mas eu sei que na hora, quando eu consegui a seleção brasileira, imagina, gente, eu estava com uma pós-graduação, eu tinha uma coluna na revista Voleibol semanal, eu tinha 3 clubes, Hebraica,
o Paulistano e Pinheiros, que eu cuidava de handebol, vôlei e tênis, e ainda mais a seleção. Então, assim, fora o meu consultório. Então, eu estava num patamar, assim, nos meus 24, 25 anos. Então, para você, tipo, largar tudo, porque você larga, né? Então, eu tive um pouco de crise de identidade. Tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Passei E eu por isso chorei também. muito com meu pai. Eu falei, meu pai, investiu muito nos meus estudos, minha mãe. Então, você fica com aquele, será que eu tô fazendo a coisa certa? E o meu pai foi muito sábio. Ele falou, minha filha, você tem o teu diploma, você tem o teu CRN. Se não der certo, você estuda e volta. Tô há 30 anos aqui. E quando foi que você, assim, entrou no mercado mesmo de festa? Qual foi a primeira festa? E quando você viu assim, nossa, essa festa valeu a pena, essa festa foi linda, eu vou trabalhar profissionalmente com isso. Foi na festa do meu filho de 1 ano. Sempre começa pelos filhos, normalmente, né? Porque eu falei, ou eu sou muito chata, ou o mercado não tem alguém que possa realmente entregar o que eu tô pedindo como mãe. Porque eu sempre fui muito perfeccionista. Então, assim, de capricho dentro de Signo você é, casa. Andréia? Eu sou geminiana com ascendente em gêmeos, então eu sou pilhada. Nossa! Então, assim, de sonhadora, de tudo. Então, assim, eu queria... eu fui muito bem atendida, eu conversei com algumas decoradoras na época. Acho que daquela época, acho que ninguém tá mais hoje no mercado. Acho que só uma tá no mercado. Acho que a Cláudia Passarelli tá no mercado ainda. Acho que ela tá na área de casamento, mas ela tava na época também. Todas me atenderam muito bem, mas sabe aquela exigência como mãe? E foi na época que o dólar tava 1 por 1. Pô, época boa, né, gente? Saudade, Aí né? eu falei, quer saber? Eu vou para os Estados Unidos, aí eu fui para Disney. Aí eu comprei tudo que vocês possam imaginar, comprei tudo e eu mesma botei a mão na massa para fazer a festa de 1 ano. Só que o sucesso foi tão grande que minhas amigas falaram, meu Deus, quem fez essa decoração? Aí quando eu falei que tinha sido eu, elas falaram assim, Déia, que dom que você tem. Mas até então, fecha aspas, era uma coisa pontual para a festa do meu filho. Eu não tinha intenção de largar o que eu tinha para começar a trabalhar. Só que aí eu estava tendo mais prazer de ajudar as minhas amigas do que voltar para o consultório. Foi aí que bateu, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Então, sabe de coração bater, de vontade de acordar cedo, de fazer? E eu não estava com essa vontade na nutrição. Então, foi aí que foi uma coisa muito complexa para mim. E aí eu falei, não, eu vou começar a fazer. Quando eu larguei, falei, não, eu vou investir mesmo. Mas eu comecei assim com um álbum debaixo do braço, tá, gente? Então, eu comecei do zero. Aliás, vocês prestem atenção, quem tá assistindo, eu comecei do zero. Porque elas acham que é por causa da nutrição, que eu já tinha um conhecimento, já pulou. Não, eu comecei do zero. Então, assim, eu fui em todos os buffets. Eu lembro que eu fui no Planetinha, lembra da Bento de Andrade? A Bento de Andrade era uma rua que só tinha buffets infantis. O antigo Billy Willy também. Eu lembro que tinha o Funny Days. Então, eram buffets de Moema, que a maioria da concentração dos buffets eram no bairro de Moema. E assim, eu fui batendo de porta em porta. Só que eu tinha uma coisa pequena, eu tinha um álbum pequeno. E eu falei, eu prefiro ter uma festa linda e completa do que vender picado. Então, eu fiz uma grande produção de um tema novo e assim... E começando aos poucos. Eu não tinha entrada, eu não tinha cenografia gigante, que as pessoas falam, ai, mas você já tinha... Não, não tinha. Só que quem inventou a mesa de guloseimas no mercado da Ressabe fui eu. Porque eu ficava inconformada das pessoas invadirem, né, gente? Vocês invadem, porque vai na mesa de doce e na hora do parabéns a mesa já estava totalmente vazia e eu não me conformava com aquilo. Então eu comprei aquela minhoca da FAO, lembra a minhoca da FAO gigante que era colorida? Eu coloquei uma mesa de canto, gente, e eu coloquei, cada vasinho era da cor da paleta da minhoca. Da minhoca. Então, eu já fiz tão caprichado naquela época e todo mundo avançou. E eu comecei a criar a mesa de guloseimas em decorrência disso. Então, eu comecei já a sair da zona do conforto, sabe? Então, eu gostava sempre de criar algo diferente. Então, assim, eu sempre respeitei o mercado e as decoradoras. Mas eu sempre falava, o que eu posso fazer para me destacar? Eu acho que é essencial para você acontecer, né? E eu nunca quis, isso é muito importante, eu nunca quis entrar na mesa de pacote. Eu falei, o que eu ofereço não é mesa de pacote. Então, todos os eventos de publicidade, daquelas feiras, eu entrei em todas, tá? Todas. Isso foi muito importante para mim. Então, eu comecei dando o meu cartão, só que já era gigante para a época. Eu fazia uma mesa de 2 andares na época com toalha, mas ela era gigantesca, era tipo 10 metros. E eu já comecei a entrar com disco de movimento, então eu já comecei a inovar naquela época e começou a chamar atenção. Mas era mais no minimalismo. Então, apesar da mesa ser gigante, eu trabalhava muito com o minimalismo do biscuit, da coisa com movimento, do trenzinho andando na mesa inteira.
E aí eu queria chamar a atenção da cliente, sabe? Então eu sempre tive essa percepção de entregar algo a mais. Então eu acho que isso foi o grande pulo da diferença, então foi a festa do ano de meu filho. Teve um podcast que a gente gravou aqui, que eu fui citar você e falei, eu acho que a Andréia foi a primeira pessoa que começou a fazer festa grande que a gente viu. Foi você mesmo? Você lembra de ter? Fui eu. E na época também, não fui eu sozinha, tá? Na época tinha a Fabíola, que era uma grande decoradora em São Paulo, que ela tinha essa coisa do gigantismo como eu. Então a gente entrou praticamente as duas no mercado. Só que ela teve o quarto filho e ela parou. Então praticamente quando eu comecei, ela parou na época. Isso faz muitos anos, eu tenho 30 anos de empresa hoje. Só que eu entrei, assim, no gigantismo mesmo. Tanto que na festa de 10 anos do meu filho, eu coloquei um Mickey de 10 metros de altura, que vocês lembram que 10 metros? 10 metros. Que a gente colocou com guindaste, inclusive na época. Eu queria inovar de uma maneira, assim, surreal, entendeu? Então a gente colocou uma base, colocou ele numa altura gigantesca. E hoje a gente já brinca. Então eu falo pro cliente, você quer de 3, você quer de 4? Os cogumelos que eu fiz na festa de 15 anos Sim, agora. que aconteceu agora uma festa então no tava tema de da 8 Alice, a né? 10 metros de altura. Quando eu falo que o gigantismo deu aquela visibilidade gigante do gigantismo, gente. Isso é um grande diferencial. Por isso que quando a gente vai nos parques, nós ficamos encantados, porque é tudo gigante. Então eu não queria trabalhar sem um diferencial. Então o meu diferencial, quando eu comecei, foi o gigantismo das cenografias mesmo. E hoje segue assim, porque eu vejo que você gosta mesmo desse caminho, da cenografia. Que eu sou exagerada, mas... Imagina, só um Mickey de 10 metros. Não, tanto é que o meu financeiro me matou, eu vou contar isso, ninguém sabe, mas eu vou falar. O valor do gasto para Cuiabá foi o dobro que saiu do meu bolso, porque a gente fez o cálculo errado, porque eu me empolguei tanto com o tamanho dos cogumelos, das árvores, do chapeleiro, de tudo, que foi o dobro de caminhões. Você tinha calculado. Então foi, gente, uns 120 mil reais a mais do meu bolso, porque eu fiz o cálculo errado. Aí eu tenho que assumir, não vou cobrar da cliente, entendeu? Como é que funciona? Você passa um valor para a cliente e aí ela paga aquilo lá. Se você tiver imprevistos, eu tenho que assumir, arca. Porque se eu passo e eu falo, você não vai ter mais gasto nenhum, eu tenho que assumir, não adianta, eu não vou colocar isso pro cliente. E é muito chato também, não sei se você concorda comigo, quando você tá dando despesa, depois você passa o orçamento e vai falando, tem mais isso, tem mais aquilo. Mas assim, tem muitas clientes novas que perderam, que deixam de fazer pontos decoradores por causa disso. De imprevisto, de última hora. Eu não vou, gente, cobrar R$1.000, R$1.500 de um cliente por causa de um botão ou por causa de uma... Então, as pessoas precisam ter esta reserva, eu falo. A maioria do mercado não tem uma reserva para imprevisto. Porque senão vira uma empresa de fundo de quintal, que nem a gente falou naquele dia. Se eu não tiver uma reserva, o que acontece? Algum imprevisto, eu preciso ter uma reserva para poder atender. Então, assim, eu sinto que nesses imprevistos, os decoradores estão se perdendo. Então, assim, todo mundo falou, por que você não cobrou da cliente? Não, gente, o erro foi meu. Ela cobrou, porque assim, todo o gasto fora de São Paulo, ele tá importante, que é recorde de perguntas no meu Instagram. Como é que você cobra? O meu valor não muda, o que muda é transporte, mão de obra, passagens e hospedagem. Então, assim, isso é tudo por parte da cliente, mas ela paga próximo à festa. Então, de Cuiabá, ela pagou 20 dias antes. Então, transporte e mão de obra é só na semana, ou tipo 15 dias antes. Eu não uso esse dinheiro. Eu não acho justo eu cobrar da cliente coisas óbvias, entendeu? Tipo, eu que errei, eu não vou assumir da cliente. Mas eu sinto que muitos, eles fazem essas perguntas para mim. Como é que você resolve? Porque tudo eu cobro do cliente. Uma coisa é você dar sua mão de obra para o cliente no sentido, o teu prolabore, vai entre aspas, para as pessoas entenderem. Eu não vou cobrar a minha parte, mas a minha equipe tem que ser paga. Uma coisa é você deixar de receber o teu prolabore, ou a tua comissão, ou o teu dinheiro dessa festa para você ter mais reserva para você trabalhar, entendeu? Quantas vezes eu faço isso? No início, inclusive a gente vai falar sobre permuta depois, que as pessoas perguntam muito sobre isso, entendeu? Permuta não é de graça, as pessoas confundem muito isso. Então, quando a gente fala desse setor de divisão de gastos, entendeu? Eu falo que aí é o grande gancho que as pessoas estão se perdendo. Por isso que elas ficam desesperadas de cobrar da cliente. Eu acho que é uma coisa recorrente aqui, que quase todo mundo, se não todo mundo falou aqui, que o que o mercado mais está errando hoje é precificação. E aí tem gente cobrando muito barato. Muito barato. E no final das contas acaba pagando para trabalhar. Chega no final, não tem dinheiro para você, não tem lucro. O dinheiro que você ganha, você só pagou seus custos e não tem lucro. É falta de... E às vezes até tem medo de cobrar.
né? Eu Às acho vezes, também. muita gente eu acho que tem medo de cobrar também. E aí não conta com esse valor extra de imprevisto, não conta com um monte de coisa. No final, não consegue seguir a carreira, por mais que tenha talento. E eu sinto assim, o mercado, gente, não sei se vai ser polêmico que eu vou falar, o mercado está quebrado. Muitas pessoas me pedem dinheiro emprestado, muita gente me pede ajuda e muita gente eles estão desesperados, tá? Porque justamente deram muita coisa de presente e agora não tem mais reserva. Então, isso que eu falo, permuta não é de graça. Então, assim, eu vou falar como eu cobro do meu cliente. Então, por exemplo, quando eu comecei lá atrás, eu tinha um budget de marketing por ano. Então, por exemplo, a gente não investia naquela revista infantil? Você lembra? Lembro. A gente não investia? Então, esse dinheiro hoje é diferente. Você gastava em marketing de ações, porque antes era só televisão, porque não tinha rede social, era só mídia escrita e televisão e alguns programas que às vezes citavam você ou não, dependendo para quem você estava fazendo. Só que hoje, o que elas estão fazendo? Em vez de falar o seguinte, olha, a minha parte de assessoria eu vou dar de presente, de produção eu vou dar de presente, mas a minha equipe, gastos, eu vou cobrar de você. Isso eles não estão cobrando. Ou seja, vira um rombo, entendeu? Só que quando eu comecei lá atrás, era investimento, mas muita coisa eu dei de presente porque eu queria ter a liberdade deles me divulgarem. Então, várias festas eu fiz 100%? Sim, eu fiz. Mas eu tinha um budget reservado para usar para esses gastos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Marketing, né? É um marketing, tipo, não é de graça. Aquilo era um marketing. Precisa ser organizado. Então, parem de falar que é de graça, gente. Não é de graça. É um marketing que você está investindo em troca de divulgação do teu nome. Então, as pessoas falam de graça, não é de graça. É uma troca de publicidade. Exato. Entendeu? E se você quiser. Isso é um ponto importante. Então, todas as festas que eu faço, inclusive a VTube comentou ontem, vocês viram? Gente, eu paguei todo mundo, eu só não paguei a Deia foi troca de permuta, você viu? Porque eu falo pra ela, eu falei, Vi, você quer que eu te dê de presente, o resto você paga? Porque o casamento é diferente de festa infantil. E ela mesma falou isso. Festa infantil, muita gente faz permuta, todo mundo faz permuta. Casamento é diferente, casamento é até deselegante você ficar postando muito. É uma dica que eu dou. Então, eu acho que casamento você tem que curtir. Então, por exemplo, permuta fica mais fácil de fazer de bolo, doce, assessoria, show e banda. Foi o que ela postou. O resto todo mundo se paga, entendeu? Porque são coisas que têm muita visibilidade. Por exemplo, o bolo tem muita visibilidade. Doce tem muita visibilidade. Assessoria, produção e decor tem visibilidade. E dá um ensejo muito bacana. Mas sabe uma coisa que está sendo uma grande virada? Tá todo mundo falando, eu prefiro que você poste do que fulano de tal, porque você me dá mais retorno. Então, hoje, os meus posts tá dando mais retorno, não é porque eu sou marca celebridade, gente, é que eu vivo de festas. Tá nichado no seu Tá mercado. nichado. É. Então, quando uma cliente está procurando, eu quero ver qual é o melhor bolo, eu tô trabalhando muito com o Luiz Toledo, que é espetacular. Então, ele tem um talento que eu falo, só que eu vendo Lu toda semana, tá entrando dinheiro pra ele. Então, olha, todas as festas eu tô pagando pra ele. As celebridades, ele tá dando de presente, que eu divulgo ou a celebridade divulga. Mas tem que ser uma troca muito boa pra ele. Mas eu tenho que dar festa pra ele também. Como é que ele vai pagar as contas dele? Você entendeu? Então, assim, eu vou dando. Então, eu tenho liberdade de pedir as festas na parceria, porque eu não peço comissão. As Mas pessoas acho têm muito legal. muita dívida, assim, no sentido porque não fizeram uma conta. Você tem que ter um financeiro, gente. Você tem que ter um administrador, um financeiro e um advogado. Advogado para fazer contrato. Ninguém tem contrato. Tem que ter contrato. Que seja bom tanto para o contratado como o contratante. Tem que ser para os dois, entendeu? Porque hoje em dia, nota fiscal. O governo vai mudar a partir de janeiro. Tudo que entrar na conta, automaticamente o governo vai retirar para a nota fiscal. Então, assim, imagine o ano que vem se a pessoa não tiver reserva. Então, vira uma bola de neve. Então, não importa se você é uma empresa pequenininha, começa certo. Então, eu sempre falo, eu falo isso muito na minha Masterclass. Primeiro, tem que ter uma logo. Primeiro tem que fazer um CNPJ, tem que patentear a tua marca. Muita gente não faz isso. E tem gente que começa errado e continua errado, E né? continua errado. Eu Então, falo isso assim, pra todo mundo aqui na loja, desde sempre, que tipo, a gente era pequenininho, eu falei, nós vamos ser pequenininhos, mas organizados. É organizado. Se a gente não for organizado, a gente não vai conseguir crescer. E por isso que eu ainda, hoje, exijo a organização de todo mundo aqui. Porque eu sei que pra gente ir pra frente, a Pariplace, não sei se você sabe, nunca foi esse meu objetivo. Eu nem imaginei que ela ficaria desse tamanho. A gente começou na pandemia a fazer festinha para entregar em casa. Para ajudar minha tia, minha madrinha. E a gente começou a fazer isso. Inclusive, tem uma coisa muito interessante.
Quando a gente fez essas festinhas que as pessoas passavam aqui, pegavam a caixa com doce, bolo, balão e decoração, veio uma cliente que falou assim, nossa, segundo ano, uma pena que eu não vou poder fazer festona. Era o segundo ano do filho dela, ela falou assim, o primeiro ano a gente fez com a Andréia. Ela falou assim, nossa, eu fiz uma festa tão grande. E sabe a coisa que ela veio na cabeça dela, a primeira coisa que ela falou? O caminhão dela, quando chegou com aquele Andréia Guimarães, cara, eu fiquei pensando assim, Andréia Guimarães, hoje será que ela tem noção de que ela é uma marca? Que ela não é mais o trabalho que ela entrega, porque o caminhão ficou marcado na cabeça dela. Nossa, chegou o caminhão escrito Andréia Guimarães. É uma marca de luxo. Você sente que momento você virou essa marca? Você sabe que quem me falou isso foi o Roberto Justus. Ele falou, você tem noção do teu nome? Porque eu acho que eu nunca fui deslumbrada. Isso eu falo perante Deus, eu nunca fui, eu sempre tive meus pés no chão, eu tenho orgulho, é diferente de ter aquela arrogância de estar num patamar. Eu sinto assim que eu tenho uma grife hoje, meu nome é uma grife, é uma marca de luxo. Mas eu não desmereço quem está ao meu redor. Eu tenho marcas de luxo, eu sou uma marca de luxo, de uma grife, mas tem outras também. Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje não tem Louis Vuitton, tem Chanel, tem Dolce & Gabbana, e todo esse respeito, e cada um tem o teu lançamento de uma marca ou de um brand, e cada um... E é assim, eu me vejo assim, eu luto muito, Ró, não é? Eu acordo assim todo dia, eu tenho que vender muito para pagar minhas contas, para fazer... Então, eu não fico estagnada, eu não fico assim, já cheguei no sucesso, eu vou parar. Todo dia eu quero melhorar, todo dia eu quero crescer. Eu não tenho uma arrogância de falar, eu sei de tudo e agora eu já estou no patamar. Não, todo dia, porque eu preciso manter meu nome, entendeu? Então, assim, isso não quer dizer que eu não vá valorizar os meus concorrentes. Tem muito concorrente bom no mercado e a gente tem que respeitar. Então, não quer dizer que você vai consolidar o seu nome, que você não vai valorizar a concorrência. Tem muita gente que erra aí, né? Que chega num patamar alto e fala, cheguei. E aí um monte de gente começa a ultrapassar. Mas você sabe que eu falei sobre humildade? Tem buffets que falam, Andréia, teve uma menina da limpeza que chorou. Eu falei, mas por que ela tá chorando? Ela passou por alguma coisa? Que eu tenho mania de abraçar, beijar. Vocês sabem, eu sou muito extremamente carinhosa. E ela falou, Andréia, gente de mesa de pacote não pede nem por favor para ela. Fala, limpa aqui, faz ali, como se fosse. E você, com o patamar, com o nome que você tem, você abraça, você cumprimenta e você faz, às vezes, o dia da pessoa, entendeu? Então, por favor, um obrigado. E muita gente do mercado não faz isso. Gente, é uma cadeia de profissionais, o motorista, que às vezes, indiretamente, são mais importantes que a gente, hein? Para pra pensar. Se o motorista não entregar, eu não entrego festa. Se a menina da limpeza não... O cara da luz, do cara que levanta Acabou lá... o seu trabalho. Acabou o meu trabalho. Então, as pessoas, eu acho que elas... existe hoje, nós falamos isso muito nos bastidores. Tem muito ego, tem muita vaidade e pouco profissionalismo. Então, as pessoas estão tão, assim, desesperadas para aparecer que elas esquecem do básico, que é a elegância no comportamento. Não estou dizendo que elas não são profissionais, tá? Às vezes tem talento, mas está faltando um pouco do ser humano, do carinho, do amor, do tato, do abraço. E às vezes elas não percebem, mas tem que ter alguém em volta delas para falar, opa, você não cumprimentou aquele lá, tem que cumprimentar. Você entendeu, Rê? Então tem dias que às vezes eu tô tão nervosa em festa que a Dani fala assim, nossa, esqueceu de cumprimentar. Aí eu vou lá correndo, dou um beijo, porque eu tô tão assim atarefada, mas eu tenho uma equipe muito assim... Que me atende e que me dá suporte e que são tão educados quanto eu, porque eles me representam. Isso é treinamento. Então tá faltando treinamento. E é o que eu falo na Masterclass. Gente, falta treinamento. Masterclass é o seu curso. É uma... Isso, é muito exclusivo, é para quem já está há muito tempo no mercado ou quem está começando, mas eu falo do mais importante que as pessoas têm que esquecer. Não é, eu não vou te ensinar a montar mesa, não é nada disso. Desculpa interromper, é um curso presencial? É presencial, entendeu? Então, assim, é muito exclusivo. Então, eu levo o melhor hunter de vinho do Brasil, porque se você está numa mesa aposta e você quer atingir um patamar de um cliente sofisticado, se você não sabe que tipo de bebida você vai oferecer, você não está no luxo. Em 10 minutos, escreve o que eu tô te falando, em 10 minutos, o cliente de alto luxo do Old Money, tá? Eu tô falando daquele de berço. Conversa, que não ostenta, você tá entendendo? Mas em 10 minutos, ele vai entender se você é do luxo ou não. É a tua elegância, é não falar baixo, é você entender o tipo de bebida para você oferecer. Se eu tô em uma reunião e eu não tenho noção do prato que vai ser servido e o tipo de bebida que acompanha, é alguma coisa errada. Então, eu só uma decoraçãozinha de esquina?
O luxo, gente, você tem que estudar. Exatamente. Mas eu não sabia disso, Rê. Tudo você Foi aprendendo. aprende, você aprende. Mas eu sempre tive curiosidade para aprender. Imagina, eu vim da nutrição. Eu não entendia nada de festa. Eu só tinha um dom que tinha que ser explorado. Mas eu tinha que estudar. As pessoas não estudam. Eu entrava na cozinha, eu queria entender quais os salgadinhos que mais servem. Que tipo de docinho que sai mais? Eu tenho que entender, porque na hora de sentar com uma cliente, eu tinha que ter conhecimento. Porque como é que eu vou passar uma confiança para o meu cliente se eu não tenho conhecimento? Você tem que... E, gente, o acesso hoje, todo mundo pode estudar. Então, eu sinto que existe uma preguiça, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu admiro muito a Anitta. Assim, eu admiro demais ela. Eu faço festa há 10 anos para ela. Ela fala, fora o inglês perfeito, o francês, espanhol, italiano. Ela estuda não sei quantas vezes por semana. Ela estudou negócio de financeiro, você lembra? Como empresária, ela usa o nome dela e o dinheiro dela para conhecimento. Que ela falou, isso ninguém nunca vai tirar de mim, porque ninguém mais me passa a perna. Conhecimento. Então, assim, tem gente que tem acesso, mas não estuda. Então, eu acho muito importante estudar, investir, estudar. Então, eu sinto, assim, que tem capacidade profissional, gente, eu vou repetir, muitos são talentosos. Eu não estou discutindo isso aqui. Mas eu acho que falta um pouco do ser humano. Vocês entendem o que eu estou falando? Entendo muito. Do cuidado. Isso que você falou foi muito legal. Porque tem muita gente que vê você assim, fala, ai, mas ela já veio de berço, tudo. Ai, eu não vou conseguir fazer isso porque eu vim lá de baixo. Imagina, claro que é. E Educação não tem nada a ver com dinheiro social. As pessoas se Verdade. confundem muito, não é o que você tem na conta. Eu tenho certeza que você já escutou isso. Já escutei, entendeu? Eu falei, não, gente. Então, assim, eu vou dar um exemplo. O meu filho tá morando em Barcelona, o mais novo. O mais velho é casado, mora na Irlanda já há 6 anos. O meu filho, o Thiago, quando ele se formou na SPM, assim, ele trabalhou na Philips, na Disney. Ele sempre quis passar pelas melhores empresas e ficar 2 anos, 2 anos e meio, para ele ter um currículo perfeito. Mãe, meu sonho é... Ele sempre teve um... Mas o que esse menino estudou? Hoje ele se formou em mestrado. Eu postei, inclusive, semana passada. A gente foi para Barcelona, para a Europa, para a gente prestigiar. Ele se formou em mestrado, ele está num baita emprego e ele conseguiu, com 27 anos agora, atingir o sucesso, mas porque ele estudou muito. Preparou para isso. Eu falei, filho, você tem que estudar. Então, se eu não for exemplo para o meu filho estudar, quem vai ser? Então, eu sei que hoje ele já é um empresário, já tem dinheiro guardado, já está no patamar, está morando sozinho em Barcelona e está lutando. E, tipo assim, não foi fácil. Eu falei, tem que ralar. Quantas vezes meus filhos pegavam ônibus, metrô, para ir para as coisas? Porque, para mim, assim, eu criei meus 3 filhos sozinha, então eu tinha que ralar muito. E, assim, teve uma época, gente, eu não quero fazer me achar ou fazer banalizar. Mas teve uma época que eu não tinha dinheiro para comprar pão para meus filhos na padaria, Roque. Deus sabe, não tinha. Mas eu nunca pedi dinheiro para meus pais porque eu falei, eu vou ter que sabe? Eu vou ter que subir, eu vou ter que sair dessa... Eu vou ter que fazer acontecer e eu vou ter que ir atrás. Eu nunca me fiz de coitadinha. Essa é a pegada. Entendeu? Então, assim, eu falava, eu vou dar o que é suficiente para os meus filhos. Então, eu saí de um apartamento cobertura e eu fui para um kitnet lá em Higienópolis. Continuo em Higienópolis, eu estou num apartamento maravilhoso hoje, mas quando a gente passou por toda essa situação, assim, eu tinha 3 crianças que dependiam de mim. Eu tirei da escola americana porque eu não tinha mais condições de pagar. Então, minha vida mudou. E, ao mesmo tempo, eu mudei de profissão. Então, imagina a minha cabeça. Eu tive uma depressão gigante, cheguei a pesar 47 quilos. Só que as pessoas acham, ela se acha, ou ela tá no patamar. Gente, eu sou igual com todo mundo. Eu tenho meus altos e baixos, entendeu? Tem dias que eu tô feliz, tem dia que eu tô triste. Eu sou uma pessoa normal. Só que, assim, o rótulo do meu status não define quem eu sou. Entendeu? Então, tipo assim, hoje a gente tem Instagram, tem tudo, e se amanhã eu não tiver? Eu não vou ter importância? Não é porque eu tenho 2,5 milhões de seguidores que eu sou maior do que ninguém, gente, isso não existe. Então, eu sempre quis ter os meus pés no chão. Meus pés, assim, sabe? A minha realidade, porque eu passei por tanta dificuldade que hoje eu valorizo tudo. Eu dou valor a tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que esse amadurecimento profissional que eu tive foi um amadurecimento espiritual. Então, eu acho assim, eu não acredito que ninguém tenha atingido o sucesso profissional sem ter errado e sem ter começado do zero.
Eu falo assim que eu passei por muita situação na minha vida profissional e pessoal, mas eu agradeço a Deus, porque fez com que me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Então, tudo que eu passo, eu pergunto para Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? É uma lição que eu tenho que aprender. Então, eu sempre levo para o lado positivo. Eu sou uma pessoa muito feliz, eu acordo feliz. A gente falou muito sobre isso. Eu sou muito grata que eu tenho saúde, eu tenho 3 filhos maravilhosos, uma neta linda que é minha vida. Então, amigos que eu amo, um trabalho que eu amo. Então, eu sou muito grata. Mas hoje eu me blindo. Lembra que a gente falou? Eu me blindo e hoje, assim, tudo é um ensinamento. Então, eu convivo com pessoas que eu amo, pessoas que me amam de verdade. Que eu acho que isso... Que é muito importante ter as pessoas certas ao redor. Que às vezes vocês têm a pessoa errada. Que não te sugam, entendeu? Que acaba te sugando e você nem sabe. E não sabe. Você sabe que hoje você é referência para muita gente, para 90% do mercado no mínimo. E quando você começou? Tem alguém que era a sua referência? Ai... Então, a Fabiola, eu adorava a Fabiola, achava a Fabiola maravilhosa na época. Qual é o sobrenome Lombardi. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. O marido dela trabalhava com bolsa de valores, se não me engano. E ela tinha 3 filhos e ela engravidou do 4º. Ela foi obrigada a fechar, a parar. Mas maravilhosa, eu sempre elogiava ela quando eu encontrava. Por isso que eu falo, antigamente existia um respeito no mercado, porque na época era a Marta Foz, lembra? Lembro. Era a Cláudia Sete, que só cobrava em dólar, hein? Nossa. Claudinha, tá vendo isso? Ela só cobrava em dólar. A Marta Foz, a Cláudia Passarelli, a Marisa e aquela que fazia pacote, gente. Ai, também que era maravilhosa, que parou faz pouco tempo. Ai, esqueci o nome dela. Nossa, naquela época ela já estava. Então, eu sempre admirei e tinha uma amizade entre todas nós. Todas nós, quando nos encontrávamos, era que não tem hoje, outro gente. Mercado. É um outro mercado, sabe? A gente saía, menos a Fabiola, que eu não tinha tanto contato com ela, mas quando a gente se encontrava, a gente elogiava uma outra, sabe? Assim, a Cláudia Sete, eu cheguei a fazer festa, acho que pra neta dela. Então, é um respeito. A Cláudia Passarelli, que é maravilhosa até hoje. Então, existe um respeito tão bacana e uma amizade que não tem hoje. Hoje é todo mundo falando mal de todo mundo, gente. Então, quando eu falo que eu não me misturo, não é isso. Eu não quero participar de coisas que não vão agregar. Eu quero agregar. Vamos falar de coisas boas? Sabe falar coisas boas? E assim, por isso que eu falo, existe um velho ditado que fala, não me fala o que a pessoa falou, só me fala por que ela ficou à vontade de falar isso na tua frente. Olha, é verdade. Entendeu? E hoje, tem alguém que se você não pode entregar uma festa, tem alguém que você admira, que você fala, olha, eu não vou poder pegar você como cliente, mas eu vou te indicar tal pessoa. Tem Nossa, vários, assim, de casamento, a Paty do Rio é maravilhosa, o Danilo, mesmo o Vitor, eu brinco com ele, dou bronca que ele é polêmico, mas eu amo o Vitor. O Vitor eu amo, é maravilhoso. Tem também a Tabita, que é maravilhosa, a Fabi também, que é maravilhosa. Fabi Moura. A Fabi Moura, maravilhosa. Tem muita gente boa no mercado, gente. Tem aquela Nicole, que ela faz mais. A Nicole é um biscuizinho, né? Ela é toda delicadinha. Nossa, gente, tem muita gente talentosa que eu admiro muito, sabe? Por isso que eu falo, você tem que agregar, você tem que falar coisas boas. Não acredito. A gente acabou sobrando pra mim também. Não acredito! Não, sério. Vai ter bomba pra Andréia. Vocês têm noção de que vocês estão com o André Guimarães aqui? Só faltava bomba comigo, eu não sou polêmica não, tá? Andréia do céu! Você que vai fazer. Não vou. Eu tenho até medo de chegar perto disso agora. Nem eu respondo. Ai, meu Deus do céu! Que foi meu isso? Deus. Você tem certeza? É porque nós estamos com o André Guimarães aqui, viu? Tô com medo. André, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Tá, pode falar. Promete que você volta na Party Place depois. Eu volto. Ai, meu Deus do Eu céu. não respondo, gente. Ai, meu Deus do céu. Será que ela vai responder? Deixa eu falar que é uma curiosidade minha também, né? Ainda bem que eles perguntaram, porque eu não ia ter coragem de perguntar. Ai, meu Deus. Olha isso. Você tem coragem, curiosidade de saber isso? Tenho, Será que ela vai falar? tenho. Posso fazer a pergunta? Né? Pode. Quanto custou a festa mais cara que você já fez até hoje? Ai. Mas é relação a só a minha parte ou a festa como um todo? Vamos falar só da tua parte e vamos falar de um todo também. Da nossa Porque parte? muita gente confunde, né? Confunde, Falar... Da minha, 2 milhões. Assim, sem contar a flor, sem contar a decoração. O seu trabalho. Meu trabalho.
a festa inteira, uns 19 milhões, 20 milhões, por aí. 20 milhões de festa? Foi de alguém famoso? Não foi. As pessoas confundem muito, viu, gente? Porque tem muitos. Eu tenho 3 tipos de clientes, né? Os que são as celebridades, os influenciadores, e são os clientes que não gostam de aparecer, que são discretos e às vezes nem postam nada, entendeu? Às vezes pede pra você não postar? E pede pra não postar, mas eu faço parte da festa, tô lá, entendeu? Mas eles não gostam de ostentar. Então é o old money que eu falei pra vocês. Eles são discretos, não gostam de postar. Mas são os que mais que Agora, já mais uma curiosidade, uma festa de 19, 20 milhões. O que tem que ter numa festa para chegar nos 20 milhões? O que as pessoas colocam numa Olha, festa? primeiro tem que ter um espaço que tenha uma estrutura Que já é para caro. atender. Porque muitos espaços, gente, não tem camarim suficiente. Você tem que ter camarim suficiente. Se você não tiver, como eu vou atender as bandas, que são caras, entendeu? Se você não tiver estrutura para receber. Tem que ter sala de assessoria, sala de cerimonial, sala de todas as bandas, tem o rider técnico, tem o rider de camarim. Você tem que ter uma estrutura, tipo, gigantesca. Então, assim, quando existe ainda cenografia, quando existe personagens, porque hoje muitas peças de adultos as pessoas estão investindo muito. Então, por exemplo, num corporativo, por exemplo, que tem personagens, se a gente não tiver um espaço para comportar, a sua entrega fica comprometida. Então, a gente tem que entender isso também. Quando nós fazemos, assim, por exemplo, tem o leilão do Neymar, o leilão do Ronaldo, que aí é perfil, mas, assim, é um social corporativo, né? Porque eles arrecadam para as instituições. Só que, assim, depende muito do perfil, mas o que eu sinto que precisa é estrutura local. Se você não tiver estrutura local, como é que a gente vai cobrar uma coisa que a gente não vai entregar? Então, estrutura. E outra coisa, assim, banda. Banda faz a festa hoje. Então, assim, as bandas são caras. Hoje tem gente que cobra 2 milhões, 3 milhões, 3 milhões e meio. O teu portfólio tem aí pessoas incríveis, né? É verdade, Tem até Beyoncé, meu amigo, Xuxa. Na abertura eu fiquei passado, que você foi sua cliente. Foi o camarim que a gente fez. Anitta, foi Sabrina. Anitta, Sabrina. Roberto Justus. Roberto Justus. Tem algum ainda que você fala, eu quero fazer essa festa desse famoso? Então, Será que tem? Me chamou semana passada, gente. Eu não Mentira. acredito. Não posso falar. E vou fazer o ano que vem, não posso falar. Não acredito. E você realizou a pessoa que você queria? Eu já fiz pra ele, pros filhos dele, né? Já fiz há muitos anos atrás, inclusive que foi capa da Caras. Mas eles ligaram pra fazer uma outra festa e eu fiquei muito feliz. Ai, coisa boa. Gente, a gente vai ficar curioso, legal. então ano que vem. Fico feliz. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Acho que foi em 2018, tem uma reportagem sua da Veja, falando que para ter uma festa sua não precisava de muito, precisava de 4 mil reais. Foi isso mesmo, pra começar, foi isso mesmo. Hoje, para alguém ter uma festa da Andréia, qual é a base ali para começar, para poder sonhar, quero ter uma festa da Andréia Guimarães? Do infantil, quero saber quanto que eu tenho que segurar. Olha, eu vou ser muito sincera, do infantil, menos que 40 é impossível. Menos que 40 mil. Tipo, impossível. Para entregar o gigantismo, não tem como. Hoje, o meu gasto, gente, eu pago imposto hoje. Eu tenho uma equipe fixa. O meu galpão tem 10 mil metros quadrados hoje. Então, tipo assim, para eu respirar, eu tenho que cobrar isso. Porque senão não compensa. Senão eu pago para fazer a festa, entendeu? E no infantil mais caro é o que eu falei, uns 2 milhões. O céu é limite, tá? Então, Vai até... por isso que eu falo, as pessoas falam, ela é muito cara, é muito cara. Eu sempre falo, quanto você quer investir pro cliente? Porque também depende do quanto ele quer investir, entendeu? Se eu falo pra você, eu quero investir 20 mil reais, mas eu quero a sua assinatura. Não faço. Não faço. Mas aí que tá, que eu falei, se ele pagar florista, painel, você sabe, só de painel, gente, é uma paulada. É verdade. Só de painel é uma fortuna. Você sabe. Só de painel, estrutura de box trans, numa festa é 100 mil reais. É verdade. Não é? É 100 mil reais. Em buffet infantil, hein? Não é nem espaço. Então, quer dizer, é um investimento muito alto. Então, você precisa ter essa reserva para você investir. Senão, eu prefiro não fazer. Se é para entregar qualquer coisa, eu prefiro não fazer. Ela já puxou o assunto de famoso, deixa eu te perguntar. Tem diferença fazer festa para famoso e fazer festa para anônimo? Boa pergunta. Eu acho que tem famoso e famoso, tá? Assim, todos eles, por incrível que pareça, são muito queridos comigo. Muito, muito queridos comigo. Então, assim, a diferença é que tudo que tem visibilidade... Então, tudo que essas festas de famoso vai para quê? Vai para as redes sociais e vai para a mídia.
Então, você entendeu o meu medo de não ter verba para entregar uma festa bonita? As pessoas vão falar, mas a André era melhor, hein? A André não fez uma festa tão bonita. Mas ninguém sabe que aquele cliente famoso fala, só faz uma mesinha aí, tá bom. Você entendeu? Então tem essa preocupação também que as pessoas não... Nem passava na cabeça das pessoas, pelo menos na minha não passava. Por isso que eu não posto festas que eu não tenho muito investimento. Vocês estão entendendo? Eu sou muito cobrada. Então, assim, hoje tudo vai para mídia. Então, eu tenho uma preocupação de manter um mínimo de uma festa linda e perfeita para eu postar. Não quer dizer que eu faça de qualquer jeito, não é isso. Não deixa de ser bonita. Mas as pessoas comparam muito. Sim. Ai, festa de fulano, famoso, estava mais bonita que essa. A própria internet, gente, a internet é muito perigosa hoje. Então, assim, eu tenho muito cuidado nesse sentido, sabe? Muito, muito cuidado. Você repete festa? Eu repito personagem. Festa não. Festa eu gosto sempre de mudar alguma coisa, mas personagem é personagem. Eu gosto de mudar painel, formato da mesa. Agora, tem cliente que fala, eu quero igual da celebridade. Isso. Eu faço, né? Sim. Tudo bem, mas é uma coisa que ela pediu. Então, é o gosto do cliente. Você hoje virou amiga desses famosos todos que você faz. Verdade, Agora, tem alguma relação que aconteceu ao contrário, que não existe mais a ligação profissional, que você não atende mais como cliente, mas a amizade ficou? Todas elas, gente, todas. Porque as pessoas criam inimizade onde não tem, entendeu? É que eu sou cara mesmo, entendeu? Então, assim, e tem gente que fala, Déia, eu amo você, você mora no meu coração, mas fulana tá fazendo parceria comigo e tá me oferecendo. Ela tem o direito dela, eu não vou deixar de ter amizade com ela, entendeu? Então as pessoas confundem muito isso. Eu acho que as pessoas podem achar até que, por serem seus amigos, você faz permuta com todos eles. E não Todos é, não, todo mundo acho que isso é uma coisa que você podia deixar bem claro, então, aqui, que a gente conversou então, por disso exemplo, nos o que mais bastidores. pede é da minha parte, bolo e doce, o que tem visibilidade, que é parceria. Agora, painel o pessoal tá pagando, mão de obra tá pagando, LED tá pagando. Existe desconto? Existe, mas assim, as pessoas confundem muito, entendeu? Senão, gente, eu quebro também. Como é que eu vou sustentar todas essas festas? Não tem como. Então, e todos eles são super tranquilos e entendem. Quando eu falei de bolo e doce, é porque tem uma visibilidade muito grande, entendeu? Então, essa é a consequência. Mas é difícil. Você é uma pessoa, Dé, que é extremamente educada, gentil, elegante. Isso. Você acha que esse seu jeitinho assim fez a Andréia de hoje? Deixa eu contar uma coisa antes que tem a ver com isso. Eu conheci a André faz um pouco mais de 15 anos. Foi quando eu fui para um Réveillon lá na Disney. Que eu tava fazendo, é verdade. Quem me levou, quem me apresentou a André foi o Nelson Sacho, da Galisteu. E aí, quando ele veio me falar dela, ele falou assim, você precisa conhecer a Deinha, a gente não consegue mais soltar dela. É isso mesmo. Assim, apaixonado. Eu falei, gente, que pessoa é essa? E quando eu conheci, ela é realmente muito simpática, carismática, sabe? Uma pessoa agradável de estar junto. E minha opinião de fora, eu tenho certeza que isso influencia no resultado. No que você... Eu acho que é carisma, assim, e eu aprendi isso muito com os meus pais. De ter paciência, de conversar com o cliente. Porque o cliente, no final, você ele faz uma terapia com você. Ele quer falar do que ele está passando, ele quer... Depois de uma hora que eu vou falar da festa, porque você tem que criar uma energia, sabe, uma intimidade com o cliente. Eu não sou robótica no sentido, olha, a festa é essa, o valor é esse, é isso. Eu não sou assim. Eu acho que o meu brand que eu tenho é justamente esse, desse relacionamento que eu tenho do meu cliente, de ser amorosa, de ser carinhosa, de brincar com os filhos, de falar com a babá, de falar da escola, de falar de amenidades. Aí depois você vai falar da festa, porque depois disso ela vai se sentir à vontade. Exato. Então, tudo é muito engessado no início. Então, eu quebro um pouco isso com o cliente para ela se sentir à vontade comigo. E eu acho que até por isso que você ficou amiga de tantos famosos. Gente, como é amiga de todos os famosos? Como é que pode? É isso mesmo, conseguir juntar todos os famosos na casa dela para o aniversário dela. Eu acho que esse é o seu jeito. É meu jeito de ser. Ô, Déia, outra dúvida. Eu queria saber disso da Disney aí, de vocês. Como é que foi isso? Foi, porque assim, eu comecei a fazer... tanto Natal como Réveillon lá na Disney. Então, a gente fazia uma parceria com a Caras e com a Contigo. E a gente levava um grupo de celebridades. Então, eles ganhavam hospedagem, passagem. E aí, a gente fazia todo um tour nos parques da Disney
pra presentear e a gente fez o Réveillon. Foi dois Réveillons. Foi dois. Foi incrível. Foi incrível mesmo. Incrível. De quem que foi a ideia? Como é que surgiu Foi isso? minha, Foi foi você minha. que teve essa ideia? Foi minha. E aí você Porque procurou os dois? conversando Ela é do seu time, que ama a Disney. Eu amo a Disney. Você Você já foi amo. 30 e poucas vezes aí. 31, vou 31, quer dizer, vou 31 agora, em outubro, Ai, pro Halloween. nossa, eu Nunca fui no sou- Halloween, vou pela primeira Você vez. vai amar. Você vai Tenho amar. certeza. Você vai Eu tô amar. ansioso pra ir. Você vai amar. Não, lá é que eu falo. Esse amor que a gente tem, né, da grande, assim, que eu falo que é a grande diferença. Então, quando eu comecei a ter amizade com o pessoal dos parques, tudo começou quando eu fiz a festa da Hebe, dos 80 anos no parque, e a festa de 1 ano do filho do Luciano Huck, que foi capa da Caras. Essas duas festas eu fiz com a Regina Festas, que era o maior licenciado Disney na época. E eles fizeram todo um brand pra gente fazer essa ação. E eles foram os grandes investidores da gente oferecer isso. E aí, na época, era a Juca Diz. Lembra da Juca Diz? Lembro, A maravilhosa, Ju, gente maravilhosa. boníssima. Eu amo. A Ju foi uma grande, assim, professora. Porque ela me ensinou muito sobre a Disney, sabe? E ela era muito Ela era elegante. coordenadora dos parques, né? dessa E ela coisa. era de eventos. Então, ela que nos ajudou tanto na festa da Hebe como na festa do filho do Luciano Huck. E aí, acabei fazendo uma amizade muito grande. E aí, foi que abriu um leque. Então, a gente começou a levar grupos de celebridades pra gente fazer essas matérias nos parques e fazer as festas pontuais com eles. Isso aí é todo mundo ganhando. Eu divulgava a Exato, eu Disney divulgava aqui a na Caras. Disney, é. A Caras tinha capa garantida Tinha durante capa o garantida. verão inteiro. Era isso, são matérias que ficavam engavetadas e ficavam durante meses. Gente, que delícia E essa. você acha que nesse momento que você viu fazendo uma festa dentro da Disney, Era tão... É se orgulho. encheu, você ficou orgulhosa? Eu fiquei. Por isso que eu falo, tudo é uma conquista. Eu sou muito grata por tudo, Rô, que eu passo na minha vida, sabe? Eu acho que isso é sobre gratidão, né? Então, assim, quando eu recebi o prêmio em Marrocos, quando eu recebi o prêmio em Istambul, tudo são conquistas que eu falo, meu Deus, que lindo, olha o que eu passei para estar aqui hoje. Então, eu sou muito grata na minha vida. Eu acho que muito é sobre gratidão. E de você ser grata a todos que estão em volta de você, porque eu não cresço sozinha. Quem sou eu sem a minha equipe, sem fornecedores e parceiros maravilhosos? Todo mundo cresce junto. Eu acho que esse é o grande diferencial. E me fala uma coisa, eu lembro muito bem desses dois eventos. Eu lembro que a gente fazia um jantar quando eu fui... E tinha área se eu VIP não me engano- reservada, lembra? Exato, a gente tinha um jantar no Tinha Epcot, jantar, tirava isso. foto com o Mickey. Com o Eles Mickey, iam, o Mickey ele- e a Minnie vinham até nós pra tirar Olha. foto com a gente, com roupinha de Com Réveillon. roupinha de Réveillon, Depois a gente ia pra uma área específica ali, com uns drinks só pra gente. Isso. Via os fogos do Epcot. Isso. E depois, teve um ano ainda que teve uma casa que a gente foi pra fazer uma festa depois. Foi. Agora eu quero saber, fazer uma festa assim na Disney é um sonho igual pra gente que estava de convidado ou é uma loucura logística? Não, eu já fiz para várias clientes lá. Hoje todo mundo pode fazer festa na Disney. Hoje tem uma área de eventos na Disney, que a Heather, ela é a diretora geral hoje. Então, antes tinha só 4 espaços. Hoje, todos os espaços, todos os parques têm espaços específicos para você Eles fazer. estão investindo nisso. Sim, você pode fazer no Avatar, gente. O Avatar todo fica para você. Você não sabia? Gente, meus convidados, então, já juntem dinheiro. Eu não vou pagar passagem de vocês, hospedagem de vocês, não. Não, a gente quer que seja passagem, hospedagem, tudo. Aí, por exemplo, o parque fecha mais cedo, né? Então, tipo 8, 9 horas. Por isso que às vezes oscila o fechamento do parque. Então, você pode fechar só a área do Avatar, colocar um DJ. Então, tem várias opções. Sabe a área do show do Rei Leão? Lá eles colocam mesas, lá tem um show. Então, tem várias opções que eles te oferecem. Gente, que Aí incrível. você tem um, não vou mentir, ele é um árabe, que ele fechou o parque inteiro. Você pode fechar o parque inteiro, mas ele fecha o parque inteiro das 9 às 2 da manhã, alguma coisa assim. E ele já fechou umas 3 vezes. Eu lembro que a Heather comentou comigo, Eu não né? sabia disso. Você pode fechar. Olha aí, ó, teu aniversário Mas lá. eu sei quantos gente. milhões de dólares são, mas é só à noite. ter que O trabalhar parque não muito. fecha durante o dia. Aí é das Aproveitar. 9. Aí, por isso que às vezes oscila que tem eventos, entendeu? A Universal também. Universal você pode fazer festa. Sabe na área do Harry Potter, gente? Aquele do. Ai, meu Deus, hoje tem um dragão. Aí eu já me empolgo, daí já começo a falar com a mão. André, você não sabe o que você tá fazendo comigo. É. Você tá plantando uma sementinha Vamos aqui que fazer, você ferrou, eu vou vamos ter que fazer uma festa juntos Eu vou lá? ter que... Vamos fazer uma festa juntos? Vamos. Ferrou minha vida agora, André. Não. A sementinha tá plantada, eu tenho que trabalhar quem igual enche louco. muito a Fabi Tourinho. A Fabi Tourinho que, assim, ela fala assim, Dé, você precisa fazer uma festa aqui na Universal. E eu Você falei tem assim, vontade de voltar a fazer essas festas? ai, muito, muito. É que eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo. É minha loucura, assim, eu vivo corrida, né? Não tenho muita...
Mas tem que ser, tipo assim, com 1 ano e meio de antecedência, porque é um processo muito... processo. Tem uma Porque agora eu tô burocracia voltada também, né? pra festa da minha netinha, que vai ser a festa Quando mais vai ser? linda do mundo. Não, vocês não têm noção do que eu tô fazendo, É gente. quando? 30 de janeiro. Ai, tá Qual que é aí? pertinho. É. Vai ser uns 5 assim, meses. vai ter uns 5 meses, mas vai ser a maior... Tema pode contar pra gente? Eu já coloquei, Urso colocou? Pool. Mas é Urso Pool Ai, que legal. Vintage, da primeira versão. Ai, que é o que eu mais gosto. É, que eu gosto. Não é da camiseta vermelha, não. Da Sim. primeira versão, sabe? Que eu tô queria uma sabendo coisa que mais... são mais de um dia. Nossa, vão ser 3 dias de festa. Jura? Vai ser família, na sexta e no domingo. E sábado já tá uma lista tão gigante que a minha filha... Ai, mãe... Eu não falo mais nada, que eu me empolgo um pouco. Mas já tem um A local? megalomaníaca... Já, vai ser na Vila Maneim. A megalomaníaca igual André Guimarães. Ah, eu sou. Não, meus filhos, gente, posso falar? Nenhum filho puxou a mim, porque eles são muito discretos, low profile. E a mãe é um pavão, né? Que eu gosto de fazer festa, eu gosto de... Eles falam, mãe, só você mesmo, que eu sou muito festeira. Mas eu sou muito agregadora, então se não sou eu, a família não se reúne, sabe? Sim. Então, meu pai era muito assim, então eu gosto de reunir a família, eu gosto de festa, eu gosto de Natal, eu gosto de reunir todo mundo. Eu falo que são momentos pro resto da vida, não é? Verdade. Sabe, eu vejo você falando muito do seu pai. Ai, meu pai é meu amor da minha vida. Eu perdi meu pai também mais novo e eu sei o quanto o pai é o nosso príncipe. E tua mãe também, né? Minha mãe, uma guerreira. Eu queria saber como foi, assim, a sua criação. Meus pais, eles sempre foram muito... Meu pai, assim, a minha mãe era general e meu pai era agregador. A minha mãe era mais dura, meu pai era mais coração. A minha mãe era muito exigente com estudo, meu pai era com esporte. Então, os dois foram tão essenciais na minha vida porque um agregava de maneiras diferentes. O meu pai, de falar amor com todo mundo, é meu pai. Meu pai, assim, desde o gari, lembra de um restaurante chinês que tinha em Perdizes? Todo mundo cumprimentava meu pai abraçava todo mundo. Então você já era um pouco de criação, esse seu jeito Então, de... eu cresci com aquilo normal, entendeu? De abraçar, de ir lá na cozinha e abraçar o chefe, abraçar o garçom. Meu pai era assim, chamava todo mundo de amor, querido. Então, eu cresci com uma naturalidade, assim, de amor, de agregar, que fez parte do meu crescimento, da minha educação. E eu quis passar isso para os meus filhos, sabe? De amor, de carinho, de cuidado, do por favor que a gente fala tanto. A minha mãe era mais, assim, temente a Deus. Que, assim, o maior legado que ela deixou para as filhas, amor a Deus. Assim, eu também. sigo isso, E a minha mãe tinha uma intimidade com Deus, que ela falava sozinha com Deus, que eu falava para as minhas amigas, assim, para minhas irmãs, eu falava, a mamãe tem uma intimidade de conversar com Deus, será que um dia a gente vai ter isso? E hoje a gente tem. Então, assim, essa maturidade de crescimento que eu tive, mais próximo eu fiquei a Deus, assim. Então, eu acho que todo esse processo, eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe conversava com Deus só no leito do hospital, antes dela morrer. Ela sorria, gente, eu vou partir. Deus já falou que eu vou partir. Os anjos estão me visitando. Ela falava com uma leveza de alma, aquilo do galardão. Ela falava, minha filha, o mais importante na nossa vida é o nosso nome no livro da vida. O resto é resto. Legal, então, assim, a gente veio do pó e a gente vai voltar ao pó. Então, assim, nunca esqueça isso. Então, por isso que eu criei meus filhos com o pé no chão. E é isso que eu quero levar pra minha vida. Por isso que eu falo que eu me blindo, sabe, Rê? Meus pais sempre falaram isso pra mim. Fique com quem te agrega. Fique com quem te ame. Porque hoje, minha filha, nem Jesus agradou todo mundo. Então, assim, se blinda pra você se não machucar. Por isso que eu falo, né, que a vida leva a gente automaticamente a ter nichos de amizade, que graças a Deus eu tenho mais de 5 amigos verdadeiros, né, que a gente fala que conta na mão, eu tenho. Mas eu me blindo, porque eu sei, porque o tempo mostra, né? Aquela coisa de sentir no coração, de gente que torce por você, de gente que te liga. E eu vou contar uma observação aqui. Eu contei para poucas pessoas, mas eu nunca contei isso no podcast. Quando a minha mãe faleceu, as pessoas falam de celebridade, né? Todas as celebridades foram. E elas fizeram essa surpresa para minha mãe. A Elaine Michele, ela juntou assim, várias amigas, Jimenez, Galisteu. Elas usaram uma camiseta branca e minha irmã hoje assumiu, mas a minha mãe era estilista. E elas colocaram uma linha com novela assim na camisa. E quando o caixão estava sendo enterrado, elas começaram a cantar louvor em homenagem à minha mãe. Quem faz isso?
E amizades minhas, às vezes, de muitos anos não estavam lá. Então, assim, foi um momento tão lindo na minha vida que eu falo, eu vou querer mais da minha vida se não for amigos que torcem por mim e que estão aqui no momento que eu mais precisava. Você tá entendendo o que eu tô falando? Muito. E às vezes não era amiga que tá lá com você, amor, que te pede ajuda, é amiga de celebridade, entendeu? Então isso foi um tapa de luva de pelica e muita gente que fica falando que celebridade só tem interesse, ali estava no enterro da minha mãe. Elas não precisavam estar lá. Então, assim, mas é aquela luz, que eu falo que é a luz de Deus. O que é o mais importante, eu falo, Senhor, que as pessoas vejam a luz de Deus na minha vida. Isso é o mais importante para mim, Rê, sabe? Porque o tempo passa. Quando, eu vou colocar um parênteses aqui, quando o Luciano morreu, opa! Ah, não, gente. Vocês estão de brincadeira. Mais uma, meu Deus! Vocês estão de brincadeira. Eu vou embora. Eu não tenho nem... Eu não tenho nem cara pra fazer A primeira isso. ainda foi leve, vocês não me aprontam não, pelo amor de Deus. Você vai perguntar. Eu tô chocada. Eu também. Eu não vou perguntar não, gente, pelo amor de Deus. Gente, seguinte. Eu tenho muita pergunta pra fazer pra André ainda. Eu tenho muita coisa, muita curiosidade. Tá. E temos uma bomba aqui. E a gente tá com o tempo estouradíssimo. Eu vou fazer uma coisa que eu fugir da regra. A Renata vai me matar. É. A produção vai me matar. Olha ele já olhando pra mim, fazendo assim, ó. Todo mundo assim, ó. O que vai acontecer agora? Mas primeiro eu vou perguntar pra André se ela Tá. pode. Podemos interromper aqui e fazer uma segunda parte? Porque tá Você muito fica bom, com a gente? né? Sim. Eu gostei. Porque eu tenho umas coisas aqui pra perguntar que eu queria muito perguntar. Não, pode perguntar. Podemos? Imagina, pode sim. Então fazer assim, eu vou deixar essa bomba Tá. pro próximo episódio. Tá bom, E fechou. a gente encerra aqui. Tá bom. Posso? Você vai me matar? Não, gostei! Então vamos fazer Sim. isso. Andréia, segue com a gente. Tá joia. Aí semana que vem vocês vêm a parte 2. Eu tenho certeza que vocês vão amar as perguntas que eu tenho aqui. Por isso que eu quero que ela fique. Tá bom. Então semana que vem, continua com a gente, Tá certo? joia. Gostei. Tá Espero bom. vocês. Semana que vem, né? Boa. E se você tá curtindo, e se tem alguma pergunta para ela também, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Isso. E se você quiser seguir a gente no Instagram, Fica lá, canal Tudo Vira Festa. é isso aí. E se quiser participar de qualquer game aqui do Tudo Vira Festa, você se inscreve no nosso site. Que é www.tudovirafesta.com. É isso aí. É. Quarta-feira que vem, então, Tá. seguramos a Andréia aqui. E tem mais, eu garanto que... Ó, tem uma bomba pra semana que vem. E tem um monte de coisa boa aqui que eu sei que vocês vão gostar. Andréia, Tá joia. seguimos juntos então. Tá Obrigado bom. por ter Imagina, vindo. obrigada a Obrigada, vocês. Obrigada a vocês. E pra vocês, até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Até quarta que vem.